capítulo de número 25. Gênesis, capítulo de número 25. Versículo de número 19. As crianças prestem atenção agora na leitura, tá certo? 25 e 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Beduel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quantos necessitam de oração? Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, neste momento nós adoramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo que Tu tens feito para conosco, pela Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, que é alimento para as nossas vidas. Deus, queremos adorar a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, Senhor, em olhar para cada um de nós, Senhor. Tu sendo grande e nós tão pequenos, Senhor. Tu sendo santo e nós pecadores. Mas olhaste para cada um de nós com o Teu olhar de misericórdia e compaixão. Pai querido, nesta noite aqui está a Tua igreja. Tu és aquele que é poderoso para falar conosco, Senhor, de uma maneira grande e gloriosa. Pai querido, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir. E é por isso, Pai, que eu Te adoro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos lido um texto que é bem conhecido de toda a igreja, que fala a respeito da história de Isaque e do nascimento dos seus filhos, de algo que Deus havia prometido a Abraão, que de Abraão faria uma nação grande e poderosa. E nós encontramos aqui que nesse texto que Isaque era de 40 anos quando tomou Rebeca por sua esposa. E eu tenho uma notícia para falar aos jovens, que se você não casou esse ano, não fique em desespero, né? Isaque casou com 40, tá certo? Continue aguardando e orando. E nós encontramos aqui, irmãos, que a sua esposa não podia gerar porque era estéril. Mas Isaque orou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração, e nós encontramos aqui dizendo o texto que Rebeca concebeu. Rebeca ficou grávida.
mas ela observou que algo diferente estava acontecendo dentro dela. E nós observamos que o que ela estava sentindo, ela foi perguntar ao Senhor, foi perguntar a Deus o que era aquilo. E nós observamos que Deus lhe respondeu e disse a ela que 2 nações estavam no seu ventre, e 2 povos se dividirão nas suas entranhas. E diz que um povo seria mais forte do que o outro, uma nação seria mais forte do que a outra. E diz que o maior, o mais velho, serviria o mais novo. E aí nós conhecemos a história de Esaú e Jacó, em que Jacó foi quem recebeu a bênção da parte de Deus. Embora já existindo uma promessa, mas nós observamos que Rebeca, ela quis ajudar ao Senhor também a cumprir esta promessa, e que nós encontramos a grande angústia que se tornou a vida de Esaú e Jacó, porque Esaú passou a dizer que chegaria os dias de luto de seu pai e ele mataria o seu irmão Jacó. E por essa razão nós encontramos que Jacó, ele é obrigado a fugir ali da casa de seu pai. Mas não é dentro dessa história e nem dentro desse contexto histórico que nós queremos nesta noite trazer uma palavra para a igreja, mas apenas no sentimento de Rebeca, em que ela faz um questionamento. E esse questionamento, eu lendo a Bíblia esta semana, falou alto ao meu coração, que está no versículo de número 22, que foi justamente por ela ter ido perguntar ao Senhor. Quem esteve aqui no nosso culto de domingo, na nossa cantata de Natal, eu trouxe uma palavra para a igreja que estava registrada no livro de Atos, que é quando Saulo, na estrada de Damasco, pergunta: quem és tu, Senhor? E ele, Jesus respondendo, disse: eu sou Jesus. E eu mostrei aos irmãos que Jesus estava justamente falando naquilo que era a base doutrinária da cultura e da religião judaica, que vai desde o tempo em que Deus aparece a Abraão, e nós nos prendemos também no tempo de Moisés, em que Deus disse a Moisés, quando ele perguntou o que ele diria quando o povo de Israel, que estava no Egito, perguntasse quem havia lhe enviado, e ele disse: diga, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Então nós falamos no domingo a respeito de Deus, de Jesus, ele mostrando aquilo que ele era. Eu sou, né? Eu sou o que sou, eu sou Jesus. Mas hoje, nesta noite, eu quero trazer para a igreja uma palavra que fala a respeito de cada um de nós. Quem eu sou? O que eu sou? O que eu tenho feito? O que é a minha vida? O que eu represento na sociedade que eu estou vivendo? E baseado neste assunto que eu estou dizendo para os irmãos, eu quero ler a parte A do versículo,
que diz assim do versículo 22: se assim é, porque sou assim. Repita comigo: se assim é. Mais forte: se assim é, porque sou assim. Diga de novo: se assim é, porque sou eu assim. Diga de novo: porque sou eu assim. Nós encontramos aqui, irmãos, essa palavra, se assim é, porque eu sou assim. A vida do homem, a nossa vida, ela é uma vida cheia de conquistas, mas também existem momentos que nós perdemos, que nós somos vencidos. Existem pessoas que eles só querem ganhar. Mas a vida do ser humano, ela é feita de conquistas, mas também de perdas. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos perder. Mas nós temos que entender que muitas vezes, para ganhar, nós precisamos o quê? Precisamos, diga bem forte, para ganhar, às vezes é necessário perder. Pergunte para quem está aí do seu lado: você está preparado para perder? Nós só queremos ganhar, mas nós precisamos estar preparados para também perder. Preparados para? Os irmãos parecem que não querem perder. Isso faz parte da nossa natureza. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Quem vai prestar um vestibular, né, ele tem que estar preparado para passar ou para ser reprovado. Quem vai ao médico, ele tem que estar preparado para sair de lá com a cura que o médico vai lhe proporcionar ou não. Então, irmãos, em tudo na vida nós temos que estar preparados. Mas entre as nossas perdas e as nossas conquistas, eu creio que cada um de nós temos alcançado mais conquistas. E as perdas, pastor, são simplesmente um degrau para que nós possamos subir nela, para que possamos alcançar algo que nós queremos conquistar. E isso faz parte da vida, perdas e conquistas. Quando está lá uma criança na proteção do útero materno, em que ele está ali envolvido dentro daquele útero, cada dia sendo gerado, cada dia ele sendo formado, cada dia ele está sendo criado, a sua forma e o seu ser em toda a sua plenitude, até o dia em que ele chegar para sair. Mas nós observamos, irmãos, que a criança, ela perde a proteção do útero, mas ganha a oportunidade da vida externa. Depois a criança, ela vai perder os braços da mãe, mas ela vai começar a dar os seus primeiros passos. E a vida, ela vai assim. Nós vamos perdendo algo e vamos conquistando outros. O que não pode, irmãos, é nós nos desanimarmos, simplesmente cruzarmos os braços, simplesmente acharmos que não tem jeito, porque nós perdemos. Se nós perdermos, vamos levantar a cabeça para podermos conquistar algo, porque algo maior existe para ser conquistado.
E nós observamos que a nossa vida é assim. E o maior desafio do homem, do ser humano, não está em conquistar os seus sonhos, as suas posições que ele possa alcançar na vida, riqueza, honra. Mas o maior desafio do homem, é vencer a si mesmo. Esse, irmãos, é o maior desafio do homem. É por isso que Jesus disse que quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si. Negue-se a si. É muito fácil eu dizer para o pastor Tales, não. É muito fácil o pastor Tales dizer para mim, não. Mas como é difícil eu dizer para mim mesmo, não, meu maestro. É difícil. Porque esse é o nosso maior desafio, irmãos, é vencermos a nós mesmos. Porque vencer a nós mesmos é vencer os nossos desejos, é vencer as nossas paixões, é vencer a nossa vontade própria, é vencer o meu orgulho, é vencer a minha soberba, é vencer a minha presunção de achar que sou melhor e mais capaz do que outro. É muito fácil eu olhar para alguém e dizer, sim, você toca melhor do que eu. Você não sabe tocar. É muito fácil. Mas eu estar ali tocando e eu dizer, eu não sei tocar, porque eu não toco mesmo. Vencer, irmãos, este desafio, quando eu me acho mais capaz do que os outros. Aquelas pessoas que ele tem tanta soberba, tanto orgulho, que ele entra num recinto e parece que ele não está nem pisando no chão. Ele parece que vai andando, voando assim. Porque se ele pisar no chão, ele está contaminado. Ele fica igual aos outros. Mas nós precisamos entender que precisamos vencer o nosso eu. A minha vontade é fazer, a minha vontade é ir, a minha vontade é praticar, a minha vontade é alcançar aquilo que é a minha carne e o meu desejo quer, mas eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é soberana e ela é maior na minha vida. Quando eu faço, quando eu quero, quando eu desejo, quando eu vou correr atrás daquilo que eu quero, só tem lugar para eu. Mas quando simplesmente deixo Deus tomar o primeiro lugar, se cumpre na minha vida o que está na palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós observamos que esta mulher, ela fez uma pergunta: se assim é, então por que eu sou assim? Eu não quero mentir, mas eu minto. Eu não quero roubar, mas eu roubo. Eu não quero me prostituir, mas me prostituo. Eu não quero namorar com quem eu não devo, mas eu namoro. O que é isso, irmão? Justamente é porque eu sou assim. Mas Deus, quando teve um encontro com Jacó, aleluia, Jacó se agarrou com o anjo do Senhor, e Deus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Ele estava dizendo: eu sou assim, eu sou enganador, eu sou usurpador, eu sou mentiroso, eu sou aproveitador, aleluia. Mas Deus tocou
tocou nele e disse: você não vai mais se chamar desse jeito, eu vou mudar a sua vida. Se você é assim, você vai ser assim até hoje. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus transformou a vida de Jacó. Ele passou a mancar, mas ele foi mudado, ele foi transformado, ele foi modificado. E é isso que Deus está querendo da vida de cada um de nós. No final deste ano de 2023, não é simplesmente você dizer: porque eu sou assim, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque eu tenho estado assim. Não, Deus está querendo mudar a história da tua vida, aleluia. Antes de chegar o romper do ano, Deus está querendo ter um encontro contigo, aleluia. Ela sentiu uma luta que estava dentro dela, e ela disse: se é assim, por que eu sou assim? Qual a razão de estar assim? O que é que nós devemos fazer, irmãos? Simplesmente aceitar porque eu sou assim? Eu tive um professor em São Paulo, quando eu estava realizando o curso teológico, isso no ano de 83, mais ou menos. E tinha um professor nosso, e ele já tinha uma certa idade, e ele, muitos anos que ele era diácono. E uma vez a classe resolveu perguntar a ele por quê, com todo o conhecimento que ele tinha, a cultura e o conhecimento bíblico que ele tinha, e a classe não aguentou e perguntou a ele por que ele ainda era diácono. Ele coçou a cabeça, baixou a cabeça e disse: eu vou responder. E ele disse: olha, um dia eu estava distribuindo a ceia, e quando eu passei, o irmão que estava sentado, ele pisou no meu pé. E quando ele pisou no meu pé, não tirou o pé, e eu queria continuar, e eu disse para o irmão: irmão, o senhor está pisando no meu pé. E ele foi e disse assim: é sinal que tem pé. E eu estendi a mão assim para o lado dele e disse: é sinal que também tem mão. Aí ele disse: por causa disso, até hoje eu não fui mais. Fiquei comigo. Porque às vezes a gente se justifica, irmão, que eu sou assim. Eu não posso levar desaforo para casa. Meu irmão, quem não leva desaforo para casa, irmão, precisa aprender a ter domínio próprio, porque quem tem domínio próprio, às vezes leva o desaforo para casa. Ele põe um pedacinho de papel na boca, ele põe pedacinho de bombril na garganta, engole assim seco, torce a cabeça e ele continua caminhando. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho domínio próprio. Se eu sou assim, aí eu brigo, eu arrumo confusão, eu quero bater nos outros, eu quero falar, eu quero reclamar, eu quero dizer: olha, porque esse negócio é assim, é porque está faltando, irmão, um domínio próprio. Está faltando, irmão, nós temos domínio na nossa boca, na nossa mão. Olha, está faltando, nós temos domínio na nossa vida. Então nós observamos, irmãos, que aqui nós temos que olhar esta palavra e encontrar uma coisa importante para nós: que precisamos aborrecer as nossas próprias atitudes. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu ajudo a velhinha, eu dou meu lugar para os outros sentar, eu ajudo pessoas carentes. E nós observamos que nos dias do princípio da igreja, o anjo do Senhor apareceu a um homem e disse para ele: eu ouvi as tuas orações, as tuas esmolas, tens chegado diante de Deus, mas falta-te uma
coisa. Então, irmãos, é esse domínio próprio que muitas vezes está impedindo o nosso crescimento espiritual. É aborrecer as nossas próprias atitudes, que é justamente o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 7, versículo 15, que os irmãos sabem que eu cito constantemente esta leitura, esse texto, em que Paulo, ele diz aos Romanos: o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Aí ele diz: se faço, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas se é assim, por que eu sou assim? E nós observamos que precisamos aborrecer, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes as nossas atitudes, o nosso eu, nos leva à ruína. E nós observamos que existe um plano, existe um projeto de Deus para cada um de nós. Jesus, quando estava palmilhando, iniciando o seu ministério, ele passou lá na praia da Galileia, ele olhou para alguns homens e olhou para Pedro e disse: vem, segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E diz que Pedro saiu seguindo Jesus, largaram a rede e foram atrás de Jesus. Mas Deus precisava ainda trabalhar, porque Pedro, certamente, constantemente ele fazia, irmão Jair, esta pergunta: por que eu sou assim? Quando Pedro menos esperava, ele não aguentava, segurar, mas tinha uma hora que ele dizia. Mas eu fico pensando na luta de Pedro, ali no meio dos 11, quando surgiu uma coisa, ele: eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí eu não aguento, eu vou dizer. E Pedro era constantemente assim. Era aquele que tomava logo à frente, ele não aguentava e dizia: deixa eu dizer logo, eu tenho que dizer, senão eu morro, porque eu sou assim mesmo. Mas, igreja, isso levou Pedro a um momento de angústia. Uma certa vez Jesus se reúne, e Lucas registra lá no capítulo 22, algumas situações em que Pedro viveu. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, o diabo pediu para se andar com você como o trigo. Aí ele diz: comigo? Ah, Senhor, comigo? Eu quero dizer que eu estou pronto. Pronto para quê, Pedro? Para ser preso, ou até mesmo morrer por ti, Senhor. Tenha calma, Pedro. Tenha calma, Pedro. Eu roguei por ti. Ah, mas eu estou pronto para ser preso. Eu estou pronto para ir até a morte. E ele mostrou, irmão, que quando chegou o momento que vieram prender Jesus, Pedro puxa a espada e faz: eu disse, Senhor, que eu estava pronto, está aqui a espada. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai lá: Pedro, tenha calma, Pedro. Botou a orelha no lugar: guarda a tua espada, Pedro. Pedro guardou a espada. Jesus é levado preso. Mas Pedro, que estava pronto para ser preso e até mesmo para ir à morte, ele agora diz lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 54, que Pedro, começou a seguir Jesus agora mais de longe.
E um perigo, irmão, quando a gente começa a querer ver as coisas somente de longe, por causa do nosso eu, do nosso orgulho, porque eu não quero pedir perdão, porque eu não quero me humilhar a ninguém. Se quiser ele que vem atrás de mim, eu mesmo vou não. Mas a Bíblia diz: se você chegar diante do altar com a sua oferta e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, não é você contra ele, mas ele, se tiver alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, vai lá, se reconcilia com ele. Depois que você se reconciliar com ele, você volta, a tua oferta está diante do altar, aí você vai e oferece sacrifício. Mas irmão, mas como é difícil. É mais fácil eu ficar dizendo: ele tem que vir me pedir perdão, ele tem que vir me pedir perdão. Não, irmãos, às vezes é você, como diz a palavra, é você que tem que ir lá onde o irmão está e pedir perdão. Mas quando isso acontece, eu começo a seguir Jesus de longe, só vendo. Tem uns que faz até como a filha de Saul, esposa de Davi, fica somente na janela olhando para ver o que está acontecendo. Alguns são mais atrevidos, eu só quero ficar olhando e vendo a banda passar. Você nem vai ver a banda passar, você vai se acabar. E Deus está dando a oportunidade para você tirar o eu da sua vida e permitir que a glória e a vontade de Deus reine dentro de você. Mas ele começou a seguir de longe. E quem começa a seguir de longe, irmãos, existe um perigo grande. Porque você acaba se sentando aonde você não deve se sentar. Você acaba se sentando onde você não deve sentar. Na roda dos escarnecedores. Pedro começou olhando Jesus de longe, daqui a pouco ele estava sentado lá onde tinha fogueira, porque ele queria lá se aquecer um pouquinho. Aí ele chegou para perto. Irmãos, tenha cuidado aonde nós estamos nos sentando, com quem nós estamos nos sentando, aleluia, com quem nós estamos compartilhando as nossas conversas, a nossa vida. Será que muitas vezes nós estamos numa roda de pessoas que estão envolvidas somente em falar da vida dos outros, somente em falar, aleluia, das pessoas, somente de criticar as pessoas, somente de estar dizendo: você viu como é que ele cantou, você viu como que ela falou, você viu como foi que ela deu a saudação, você viu como é que ele fala errado, fala para o ouvido, para o modo, para o quê? Não se preocupe com isso não, irmão. Saia desta roda maldita, que muitas vezes nós nos sentamos e não temos mais força para participar, aleluia, das coisas de Deus. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, aleluia, derruba este eu da tua vida, aleluia, muda, aleluia, este caráter, muda a tua vida, porque Deus tem algo a fazer com você. Não aceite simplesmente porque você é assim, porque eu sou assim. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi afundando. Daqui a pouco a mulher olha para ele assim e diz: parece que você é um deles. O seu jeito lhe denuncia. Ele diz: não conheço, não sei quem é, nunca estive com ele. Oh, meu irmão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes o inimigo está preparando, irmãos, aleluia, para cirandar conosco, e nós não estamos conhecendo. O galo cantou, os olhos de Jesus bateram dentro dos olhos dele, e ele saiu e foi chorar amargamente. E eu quero dizer para você nesta noite, se você simplesmente tem dito que você é assim, cuidado, que o olhar de Jeová pode bater dentro do seu olho e depois você ir chorar amargamente.
Pedro, certamente, naquele momento, quando o olhar de Jesus bateu dentro do olhar dele, ele saiu ali angustiado. Ele saiu dizendo: por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou assim? Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem remédio para você hoje, tem remédio para a minha vida. Aleluia. Se você peca e você não está querendo pecar, está lutando, e você vê quando está caindo, eu quero dizer para você nesta noite que o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, nesta noite ele está aqui, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Pedro, aleluia, a sua atitude, a sua maneira de ser, levou ele. Por quê, irmão? Porque o inimigo trabalhou naquilo que era mais o potencial de Pedro, que era o eu. Ele era o primeiro, ele era aquele que falava, ele era aquele que tomava a frente. Aí Pedro, nesse negócio todinho, o diabo olhou assim para ele e disse: isso dá para mim. Mas como Jesus tinha chamado Pedro, aí ele disse: eu quero acabar com a vida dele. Aí Jesus disse: mas eu roguei ao Pai por ti. Você vai passar por momentos difíceis, Pedro, aleluia, mas tem uma coisa: eu vou me encontrar com você lá na frente, aleluia, e vou perguntar para você: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí Pedro: tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Aí agora Jesus diz: pronto, chegou. Aleluia, porque você só estava dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, eu te amo. Mas agora tu disse assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes, Senhor, que eu sou assim. Mas eu não quero ser desta maneira. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Oh, irmãos, a vida de Pedro, a partir daquele momento, foi mudada. É isso que Deus vai fazer com você. Ele quer mudar você para que 2024 seja diferente na minha vida e na tua vida. Quem crê nisso, levante a mão e dê um glória a Deus bem alto nesta noite. As nossas atitudes são reflexos da nossa essência humana. O que eu faço é reflexo do que eu sou. Mas a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo aos Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de, olha para cima aí, dá uma olhadinha assim. Você está buscando as coisas de lá? Ou você está só olhando a terra? Quando os sacerdotes entravam no santuário, o chão era batido do deserto. Mas o que é que Deus mandou Moisés fazer? Fazer cortinas bordadas. Mandou colocar ouro nas peças. Porque não dava tempo, irmão, para o sacerdote estar olhando para o chão. Quando ele olhava as cortinas, todas bordadas, as peças de ouro, as coisas eram grandes e gloriosas. Eu quero dizer para você que você está perdendo o tempo de estar olhando somente para a luta, só para a doença, só para a dificuldade, só para as portas fechadas,
só para as angústias que você está passando. Você está perdendo tempo. Olha um pouquinho mais para cima, levanta a sua cabeça, veja as coisas grandes que Deus tem feito na tua vida, veja as coisas grandes que Deus tem realizado. Aí você olha e diz: o ano de 2024 foi somente, de 2023, perdão, foi somente de luta, de aperto, de dificuldade, ou tanto sofrimento, foi tanta doença, tanta coisa. Mas meu irmão, se houve tudo isso, mas olhe para alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Eu quero dizer que Deus não lhe deixou só. Deus continuou com você. Ele continuou, aleluia, caminhando ao seu lado. Ele te sustentou, Ele te deu vida, Ele te deu fôlego de vida. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele perdoou os seus pecados. Ele permitiu que você dobrasse o joelho, e no momento que você estava orando, as lágrimas correndo do seu rosto, a sua alma se encheu de alegria e de gozo. Eu quero dizer que todas estas coisas são maiores, aleluia, do que a luta, do que a angústia, do que a tribulação, do que a perseguição, do que a fome, do que a nudez. Sabe por quê? Porque essas coisas não podem me separar do amor que está em Cristo Jesus. Então a Ele nesta noite seja glória, seja louvor, seja adoração para todos sempre. Levanta a tua cabeça nesta noite, porque lá de cima vai vir vitória, lá de cima vai vir unção, lá de cima vai vir poder, lá de cima vai vir resposta para você. A Bíblia diz que nós, eu e você, nós temos, irmãos, um tesouro. Agora, um tesouro que está em vaso de barro. Diga assim comigo: o meu tesouro está dentro deste vaso de barro. Alguém pode olhar e dizer assim: mas um tesouro, coloca num vaso de ouro. Um tesouro, coloca num lugar que represente. Irmão, eu sendo de barro, já tenho que lutar contra os meus orgulhos e as minhas vaidades. Imagina se Deus tivesse pego e colocado esse tesouro, meu professor, dentro de um vaso de ouro. Ah, irmão, eu ia andar. Mas Deus é tão bom que Ele pegou o tesouro e colocou dentro de um vaso de barro. Ele está dizendo: você não é nada, 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 nada. Se é assim, por que então eu sou assim? Porque você é de barro. Mas Deus colocou dentro deste vaso de barro um tesouro, para que a essência do poder, irmão, não seja de nós, irmãos. Ah, irmão, eu fico pensando, irmão, o que seria de Pedro e João quando eles iam subindo ao templo na hora da oração, irmão, se ele tivesse ali, aleluia, numa posição todo já de ouro, aleluia, quando aquele homem disse: me dá uma esmola, ele disse: rapaz, vai para lá, eu lá quero saber de você, eu sou um vaso de ouro, eu tenho um tesouro dentro de mim, eu vou perder tempo com você. Mas ele olhou para aquele homem que estava ali, aleluia, ele disse: eu sou igual a ele é de barro e eu sou de barro, ele não presta, eu não presto, ele não tem valor, eu também não tenho nenhum valor, mas tem uma coisa: o que eu tenho, eu te dou. O que é que eu tenho? O poder de Deus na minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Oh glória! O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus.
O inimigo quer, eu vou acabar com você agora. Agora você cai. Aí você diz: Senhor, eu sou de barro, mas o poder pertence a ti. A essência do poder vem de ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos: se por acaso o vaso se quebrar, não fique perturbado, diga: eu vou desaparecer, eu vou fugir, nunca mais eu vou pisar na igreja. Não, tenha calma. O oleiro se encontra aqui, ele amassa o barro, porque você é assim mesmo, você é de barro. Ele amassa o barro e faz outro vaso e coloca de novo o tesouro dentro de você. Então nesta noite, não se importe com o que aconteceu no ano de 2023, as quedas, os fracassos, os momentos de derrota. Deus está dizendo que o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele, a unção pertence a Ele, a virtude pertence a Ele. Levante a tua cabeça nesta noite, olhe para o ano de 2024 que está se aproximando. Se Jesus não voltar, eu quero dizer para você que vai ser diferente na tua vida, porque a excelência do poder de Deus vai aparecer. Vai aparecer do ministério, vai aparecer de vaso de bênção, vai aparecer da mocidade, vai aparecer dos tocadores, vai aparecer da igreja. A excelência do poder vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. A nossa vida, igreja, é como uma tenda que de repente ela desmonta, de repente. E aí eu olho um texto que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, ele diz assim: a minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor pela tempestade. Quer dizer, o pastor estava ali com a tenda, a tempestade bateu, levou a tenda embora. E Isaías estava dizendo: a minha vida se foi como choça de pastor. Numa outra tradução diz assim: aleluia, a minha vida foi levada, foi embora, simplesmente no meio de uma tempestade. Eu quero dizer para você nesta noite que às vezes nós nos achamos capazes, só porque foi você que fez a tenda, só porque foi você que colocou a barraca em pé. E Sansão, uma certa vez, ele ouviu Dalila dizer para ele: aí vem os inimigos filisteus. Ele disse: eu vou me levantar como as demais vezes. Mas diz a palavra, não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. A nossa vida é só uma tenda. A tempestade vem e leva embora. Para concluir, qual o segredo do sucesso espiritual se a minha vida é assim? Aleluia. Sabe o que foi que Jó disse? Como nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Olha, irmão, novamente a tenda. Jó, ele está dizendo como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Numa outra tradução diz assim: quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo. O que é que Jó estava dizendo, irmãos? Aleluia, que quando a sua tenda estava em pé, o segredo de Deus estava com ele. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o segredo da
tenda, irmãos. Aleluia, não é a tenda, mas é aquele que está dentro da tenda. Aleluia, você pode levantar tendas à vontade, mas se Deus não estiver dentro da tenda, não vale nada. Era isso que Jó dizia: quando a amizade de Deus estava comigo, aonde? Dentro da minha tenda, irmão. Aleluia, dentro do meu vaso de barro. Aleluia, dentro daquilo que eu sou. Aleluia, ele veio e habitou dentro da minha tenda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esta glória que nesta noite está aqui, dizendo para você: guarda o segredo. Guarda o segredo. O segredo do teu sucesso espiritual é Deus estar dentro da tenda. É Deus estar dentro de você. A tempestade vem, o vento assopra, o mar se revolta, mas eu quero dizer para você: se Jesus está dentro da tenda, irmão, fique tranquilo. A tempestade não vai levar a sua tenda, porque o segredo de Deus está com você. Deus está com você. Eu sou assim. Se é assim, porque eu sou assim. Você tem que entender que faz parte da nossa natureza, mas com Ele está a graça, com Ele está a misericórdia, com Ele está a unção. E nesta noite Ele está dizendo para mim, e Ele está dizendo para você, que Ele vai nos ajudar a chegar no fim da caminhada, no final da jornada. Não desista, levanta a tua cabeça, olha para cima, que Deus está trabalhando por mim e Deus está trabalhando por você. Eu queria ouvir a mocidade louvar o Senhor com o mesmo hino, irmã Sandra.